Olá! A proposta do nosso seminário de hoje é uma leitura feminista das linhas abissais, conceito esse pensado por Boaventura de Souza Santos no contexto das epistemologias do Sul. Para abordar o tema, proponho-vos, a partir das experiências de mulheres reclusas encarcerárias, numa penitenciária feminina brasileira no interior do estado de Mato Grosso, do Brasil. Ante este tema, nos proponho a 3 questões a serem consideradas no âmbito da ecologia feminista de saberes, que são da ordem epistêmica, política e ontológica. Essas experiências foram reveladas por meio da utilização de fotografias, centrada no conceito de ecologia de saberes, como recurso de produção do conhecimento emergente na ação de copresença radical e de construção de conhecimento democrático, discursivo e participativo que pudesse romper com as narrativas extrativistas, metodológica, em grande medida centrada na lógica de cosificação dos sujeitos de pesquisa, sem com isso perdesse de vista o rigor da objetividade científica orquestrada. Nesse âmbito, pretendo, numa cartografia feminista da linha abissal, discutir como a linha constitui uma construção do feminismo pós-abissal e pós-colonial e como essa linha abissal constitui-se num abismo binário de hierarquização entre homens e mulheres. Também propomos discutir, no âmbito dessas experiências, analisar como a linha abissal desloca ou é transformada ou transforma outras mulheres oprimidas, nesse caso as carcereiras, em opressora de outras mulheres também oprimidas, nesse caso as reclusas, e vice-versa. E isso aponta a compreensão de que a linha abissal constitui-se numa zona fronteiríssima, polissêmica, movente, híbrida, por essas mulheres de ambos os lados da linha, que caminham, ora deslocam, subvertem e movem essas linhas. Dito em outros termos, essas experiências traz um diálogo como um espelho, em diálogo, em que se une os saberes locais e as lógicas globais de dominação. As experiências dessas mulheres expressam a construção de múltiplas camadas de subalternização, em se constituem diferentes lados da linha abissal. De um lado, a militarização, o uso da força bélica, utilizados como processo ordinário, de saber-poder utilizados pelas carcereiras, reconfigurando e convertendo o espaço-tempo prisional na desumanização do outro feminino, nesse caso, as reclusas e muitas vezes a si mesmas. Do outro lado da linha, como essas mulheres em reclusão, ainda que, e apesar das violências escritas nas instituições e cultura carcerária, movem, corrompe, subverte a linha abissal, ao demonstrarem-se autoras de um pensamento pós-abissal, caminham sobre a linha e reivindicam uma justiça social e cognitiva e reforçada da linha abissal através da instituição carcerária em que essas mulheres de ambos os lados da linha caminham sobre e reivindicam justiça social e cognitiva. Nessa conjuntura, do ponto de vista de um pensamento abissal, pós-abissal, as experiências dessas mulheres de ambos os lados da linha denotam a busca pela radicalização dos processos emancipatórios feministas pós-coloniais que caminham para a par com as transformações sociopolítica, econômica e cultural que retirem das profundezas dos abismos abissais a negação ontológica das lógicas de apropriação e de violência. Mas o que vem a ser, então, as linhas abissais, em que constituem essas ecologias feministas de saberes? Usamos o termo de linha abissal com o mesmo sentido abordado por Boaventura de Souza Santos, que a reconhece como uma linha divisória entre o visível e o invisível, que é aquele que tanto oblitera quanto divide a realidade social entre dois mundos, aqueles que são abraçados pela modernidade como humano e os excluídos e as excluídas desse processo, para quem vigora da própria condição de
desumanização ou de subhumanidade. Boaventura de Souza Santos ainda afirma que vivemos num mundo cortado ao meio por uma linha abissal e que, portanto, o pensamento moderno funciona a partir de uma lógica de contrato social em que tem duas lógicas bem distintas, em que o humano é pensado diferentemente e regulado pelo contrato social. De um lado vigora o contrato de emancipação social e do outro a lógica de apropriação e violência, ou seja, a lógica de subalternização advinda dos processos de exclusão e de lógicas de dominação geridas e gerenciadas pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo heteropatriarcado. Tanto quanto Frantz Fanon, Boaventura de Souza Santos trabalha as linhas abissais a partir dessa divisão radical que se tem de um lado da linha, aquelas sociabilidades advindas das zonas do ser, portanto, sociabilidades vistas como sociabilidade metropolitana, para quem vigora o contrato social de emancipação social e reconhecimento da sua humanidade. Nesse caso da pesquisa, expressa pelas mulheres carcereiras, que mas que por outro lado da linha, embora sendo mulheres que outrora também passam por processos de discriminação na sociedade, majoritariamente hegemônica, e daí já começa a se perceber como essa linha é movente, que outrora, quando elas adentram os muros da prisão, revestida pelo poder estatal, que é revestida pelo poder da militarização, do poder bélico, da lógica da necropolítica do Estado, essas mulheres, outrora oprimidas e discriminadas pelo sistema e pela sociedade, transformam-se no algoz de outras mulheres, numa lógica de apropriação e violência. Porém, essas mulheres não estão em condição de abissalidade, elas são discriminadas socialmente, mas ainda assim, ainda que por vezes situadas na entrada da porta do Estado, com as suas reivindicações de mudanças sociais, de melhores condições de trabalho, dentro da política do encarceramento, que é pensada por homens e para homens, ainda assim elas não se encontram em condição de exclusão radical. Do outro lado da linha, tomando como referência as mulheres reclusas, existem aquelas sociabilidades consideradas ou vindo das zonas do não ser, aquelas sociabilidades tidas e representadas como sociabilidades coloniais. Nesse caso, as reclusas, de que uma das hipóteses centrais do trabalho é revelada tanto pela oficina de fotografia como pelas investidas e narrativas das suas histórias de vida dessas mulheres em reclusão, revelam que boa parte dessas mulheres, sobre outros modos, a cultura e o espaço e tempo prisional asseveram a continuidade de uma exclusão radical que essas mulheres outrora sofriam fora dos muros da penitenciária, ou seja, a prisão ela assevera a continuidade de um espaço de exclusão radical, geridos por um sistema que vê o encarceramento, a criminalização da pobreza e o encarceramento em massa daquelas pessoas que não gozam dos privilégios econômicos e sociais, ou seja, como diz Chandra Mohanty, de que as mulheres, tanto quanto as crianças, são aquelas que mais sofrem as injustiças do capitalismo, da distribuição desigual do capitalismo. E com isso percebe-se como essa linha se move dentro do sistema carcerário. Bom, pensando ainda dentro dessas linhas abissais da modernidade, além de dividir o mundo entre visibilidades e invisibilidades, abriga uma imagem invertida de uma mesma realidade. Se pensar o olhar que tem as carcereiras e as reclusas e vice-versa, revela-se, a partir de revelados a partir de um pensamento pós-abissal, obriga-nos a olhar para essas imagens refletidas nos espelhos sociais, não como distorções de si mesma ou como meras semelhanças, mas também como imagens infiéis dos objetos especulados, do uso dos espelhos como metáfora perceptível que tem o olhar dos agentes prisionais em relação às mulheres em condição de encarceramento, constituindo-se em registros, experiências ou ícones, como refletidos um outro espelho, quando na verdade essas mulheres também estão presas ao próprio espelho, porque essas agentes ou essas carcereiras
Ao se imaginar em olhar o outro, ao se imaginar como centro e medida de todas as coisas para as outras mulheres, percebe-se a sua própria imagem fantásmica, uma caricatura, um escarnio de uma lembrança, que só poderá ser compreendida pela via dos escudos sociais que as protegem sobre o risco de petrificarem-se ou se congelarem pelo olhar desses, como o olhar da medusa, que as petrificam. Então, a linha abissal, no contexto do sistema penitenciário, nos remete a pelo menos 5 questões centrais. A primeira delas, como o humano é concebido diferentemente, o que nos faz lembrar aquilo que Judith Butler já temos alertado, que são aquelas pessoas o que nos colocam numa discussão de como os corpos são pensados e compreendidos de forma diferentemente, outrora legitimado pelo genocídio, pelo abandono, pela inferiorização, pelo extermínio, pela nudez, dentre tantas outras estratégias de coerção. E nesse caso, referenciamos Judith Butler para afirmar que o humano é entendido diferentemente dependendo da sua raça, da legitimidade da sua raça, do seu sexo, a verificação da perceptividade desse sexo, da sua etnicidade e da compreensão da categoria dessa etnicidade. Então, o primeiro abismo e a primeira questão que nos coloca essas mulheres em condição de reclusão é a continuidade dessa linha de exclusão radical. Uma segunda ideia é a ideia de não existência, ou de uma invisibilidade, ou da ideia do vazio, de uma visão colonial. Portanto, a ideia colonial transforma-se, a vida dessas mulheres são facilmente transformadas em epistemicídios, genocídios e extermínios. São aquelas vidas que sequer são possíveis de luto, porque nunca foram considerados como vida, outrora, né? E isso dentro da prisão pode ser percebido como um território assentado numa lógica do vazio colonial, em que os corpos dessas mulheres muitas vezes são brutalizados pela própria lógica do encarceramento por outras mulheres, nesse caso, as carcereiras. A terceira é a ideia de hierarquização e subalternização, na distribuição desigual do poder. Todavia, a cartografia do espaço e tempo abissal revela-se também uma outra ordem que atravessa as linhas abissais, porque é um espaço do encarceramento em que é pensado pelas mulheres reclusas e é dominada e reconhecida por todas as reclusas, tanto pelas reclusas quanto pelas mulheres carcereiras, as agentes prisionais, de que é um espaço-tempo prisional dominado por um poder simbólico, de quem determina a ocupação desses espaços são as mulheres em condição de reclusão, que é o domínio de poder delas, que são, por exemplo, como é dividido aquele espaço dos raios, das alas, da distribuição desse mesmo poder. A quarta seria a geopolítica daquilo que a gente já falou, que são a relação das sociabilidades metropolitanas e coloniais. Essa diferenciação subalterna que transforma o outro no outro desigual, na sua condição de inferiorização. Portanto, alguém que possa ser atribuído à violência e à apropriação. Por fim, a distintividade, que também já falamos sobre ela, a respeito do processo de emancipação social para quem vigora de um lado da linha e do outro lado da linha a apropriação e a violência. Por fim, gostaria de falar com vocês de que essas lógicas feministas de saberes, tendo como centralidade o patriarcado, sistema de opressão e subordinação que gera e gerencia relações de poder desigual, regulado por essa linha, a partir dessa diferenciação subalterna, cria diferentes camadas de opressão e hierarquização de um gênero masculino que se imagina centro de todas as coisas e medidas sobre um outro gênero considerado a periferia, nesse caso representada pelo gênero feminino. Nesse caso, as linhas abissais elas são produzidas e geridas também e operam a partir de 5 monoculturas. No caso dela, a primeira monocultura, trabalhada por Boaventura de Souza Santos, é o saber e o rigor do conhecimento. Nesse caso, as experiências
Os discursos e práticas das carcereiras se acentuam porque é constituído num regime de verdade, em que a implantação da militarização como ordem do biopoder sobre os corpos dessas mulheres, outras mulheres em condição de reclusão, assume a masculinidade hegemônica como espaço físico e simbólico de poder. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma construção da masculinidade hegemônica, a partir do poder bélico, fere também essas mulheres carcereiras, que muitas vezes são obrigadas a se revestirem do falso poder da masculinidade para infligir às outras mulheres um sofrimento. E acabam reproduzindo uma outra lógica de quando oprimidas, praticam opressão sobre outras oprimidas. Ainda a segunda monocultura, que é a monocultura do tempo linear, que é aquela que diz respeito, primeiro, a uma ideia de universalização da opressão patriarcal, centrada numa certa ideia de universalismo ou numa certa femocracia norte-cêntrica e universalismo da própria ideia de dominação do patriarcado. E nesse caso, que constitui-se como armadilhas para as mulheres tanto do sul quanto do norte, que muitas vezes mulheres de uma origem que se pressupõe a serem medidas de todas as coisas também para outras mulheres do sul, representam como estereotipadas, como residual, como subdesenvolvida ou como construção colonial, materializando uma ideia assentada numa categoria de que essas mulheres do sul nunca ascenderão à categoria de sujeitos, conforme já alertada por Chandra Mohammed. Nesse caso, a linha abissal, no contexto penitenciário, é reproduzida pelo olhar que tem a sociedade, o Estado e as agentes carcerárias a respeito das reclusas, para além de serem sempre destinada, como alguém que está sempre destinada a pertencer à sala de espera do tempo do ainda não, para quem o projeto de emancipação social não chega, revelados principalmente através da oficina de fotografia, das narrativas de familiares internas das carcerárias. E nesse caso, as reclusas muitas vezes são representadas pelo Estado, pela sociedade e pelas agentes carcerárias justamente como subdesenvolvidas, residual, selvagem, as perigosas. A terceira seria a monocultura que naturaliza a diferenciação subalterna. Portanto, a linha abissal, como aponta Maria Lugones no colonialismo de gênero, percebida como um diálogo também com o colonialismo de poder proposto por os estudos de Quijano, Aníbal Quijano, pensando na intersexualidade entre gênero, diferenciação de gênero e sexual, de classe, de sexualidade, subordinação e distribuição econômica. Portanto, a linha naturaliza a pertença dessas mulheres dentro da penitenciária com essa continuidade da linha, porque geralmente as reclusas elas são advindas, têm uma cor e essa cor é negra, tem uma classe, essa classe são os miseráveis, os empobrecidos economicamente, e tem um gênero, o gênero é feminino, que tem muito a ver com a quarta monocultura, que é a reprodução da escala dominante, ou seja, como eu já disse, as mulheres são representadas muitas vezes como ignorantes, residual, inferiores ou improdutivas. E todas essas lógicas são geridas pelo processo de produção da ideia de como o capitalismo afeta a vida dessas mulheres. Por fim, concluímos a nossa fala dizendo, mais uma vez, que o pensamento, essas experiências, apontam para um pensamento pós-abissal, de que essas experiências de mulheres de ambos os lados da linha denotam a busca pela radicalização dos processos emancipatórios feministas e pós-coloniais que caminham para a par com a transformação sociopolítica, econômica e cultural que retirem das profundezas sociopolítica e econômica essas mulheres dos abismos abissais negados ontologicamente. Nessa conjuntura que as experiências dessas mulheres numa ecologia feminista de saberes, do ponto de vista da linha abissal, esperam esses desafios, que são da ordem política, ontológica e epistêmicas, envolvidas na superação de um pensamento abissal que constitui e divide o mundo humano do subhumano. Ou seja, de que todas essas mulheres, ao caminharem sobre a linha, ao reivindicarem um espaço de emancipação social, reivindicam o reconhecimento da sua própria humanidade
e a visibilidade dos seus saberes, das suas lutas, outrora emudecida por um pensamento único da racionalidade dominante. Como bem acentuou Boaventura de Sousa Santos, as linhas abissais na modernidade são produzidas fundamentalmente pelo direito e pelo conhecimento. E ao reivindicarem, revelarem as suas experiências, essas mulheres recriam um outro mundo possível para si e para as outras. Muito obrigada.